Boa noite, vamos começar agora mais uma vez o jejum da vitória, no culto ao seu lar, a hora da esperança. Já é o 8º dia do nosso jejum. Tem muitas pessoas que perguntam para mim: pastora, como que é que a gente faz esse jejum? Esse jejum toda a igreja está fazendo, toda a região, todo estado está fazendo. Você deixa uma coisa líquida, uma coisa sólida e acrescenta um hábito na sua vida, né? Eu fiz assim, deixei de comer carne, beber refrigerante e tô lendo o livro de João porque tem 21 capítulos. Então todo dia eu leio um capítulo, que é um hábito que eu coloquei de estar todo dia lendo um capítulo do livro de João. Pastor, mas eu posso entrar agora? Já está no 8º dia? Pode. Importante é que você vai fazendo o jejum, que você vai orando, vai buscando junto com a live e você vai recebendo a tua vitória, amém? Eu estou feliz por mais uma noite poder estar conversando com vocês, né? Já estou melhorando da garganta, porque pregador não pode ficar com a garganta inflamada. Então eu creio no poder da cura através dessas lives que nós estamos fazendo. Deus está curando não só a minha vida, como está curando a sua também. Amém? Hoje eu gostaria de deixar aqui o livro de Mateus, capítulo 4, que diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se ele, o tentador disse: Se és tu o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Louvado seja Deus, né, irmãos? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Hoje eu estava na fila da farmácia, e eu estava conversando com o senhor lá que eu conheci, que ele também estava lá para pegar o remédio. E ele falou para mim que ele não acredita na Bíblia. E eu tenho quase 61 anos, foi a primeira vez que eu vi uma pessoa falar que não acredita na Bíblia. Porque eu acredito na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Desde Gênesis, Deus tem falado com a gente. Se a gente precisa de uma resposta, a gente vai, procura na Bíblia. E o Espírito Santo vai falando com a gente, vai nos orientando, vai nos dirigindo. Às vezes alguma palavra que vem contra a gente, querendo nos entristecer, mas daí a gente já olha lá na Bíblia e fala que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia. E aqui nós vimos nessa passagem que o próprio Senhor Jesus teve uma tentação, porque ele ficou 40 dias lá no deserto, fazendo também o seu jejum. Por que, irmão, Jesus fazia jejum? Porque ele também era homem. Jesus era 100% homem e é 100% Deus. E aqui nós vimos que o próprio diabo quis tentar Jesus. Ele quis falar: se realmente, você é o Filho de Deus, faz com que essas pedras aí se transformem em pães. Porque o diabo, irmãos, ele sabe na hora da nossa fraqueza. E ele vem tentar a gente naquela fraqueza que a gente está passando no momento. No momento, Jesus estava ali com fome. A Bíblia não fala que Jesus teve sede, fala que Jesus teve fome, né? A palavra de João, no livro de João, capítulo 4, que fala que Jesus teve fome. Mas como Jesus é uma pessoa linda, maravilhosa é Jesus, é uma pessoa maravilhosa. Jesus soube e contra a própria palavra do inimigo. Ele usou a palavra de Deus, que diz assim, que nem só de
pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, que é a Bíblia. A Bíblia é a boca de Deus falando com a gente. Você tem fome? Você tem sede de justiça? Olha para a palavra de Deus. Não queira lutar com o seu inimigo na força do braço. Na força do braço a gente só perde. Só faz coisas que não agrada a Deus quando a gente quer fazer as coisas na força do braço. Mas quando o inimigo vem como uma corrente de águas contra a sua vida, levanta contra ele a sua bandeira. Qual é a sua bandeira? É a palavra viva, é a palavra de Deus. Porque o nosso adversário, ele quer nos envergonhar de uma forma, de outra. Sempre ele usa as artimanhas dele para querer nos entristecer, para querer tocar no nosso ponto fraco. E aí o que a gente faz? A gente usa a Bíblia. Por isso que é bom, irmãos, a gente lê a palavra de Deus, lê a Bíblia. Ah, eu não entendo a Bíblia. Pede para o Espírito Santo. Cada vez que você for ler a Bíblia, convida o autor da Bíblia. Porque o único livro que o autor da Bíblia se faz presente é a Bíblia. É o único livro que o autor do livro se faz presente é a Bíblia. Porque a Bíblia foi escrita por 40 homens inspirados pelo Espírito Santo. Então, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente ali então, a gente fica com o próprio Espírito Santo ali nos ensinando. E nesta noite a palavra de Deus diz, né, que o tentador, a Bíblia é a palavra de Deus, mas nem tudo que está escrito nela procede da boca do Senhor. Isto é todo o seu conteúdo, foi divinamente inspirado para fazer a parte do conselho sagrado, a fim de instruir o ser humano. Então o tentador, ele acha que nem tudo na Bíblia foi para inspirar o ser humano. Não, mas a Bíblia é para inspirar o ser humano, sim. O tentador, que é o nosso adversário, ele fala que a palavra de Deus, nem tudo está escrito nela procede da boca de Deus. Isso é o que o nosso inimigo quer fazer você acreditar. Mas a palavra de Deus, ela é verdadeira. A palavra de Deus, ela é aquela que edifica a nossa vida. A palavra de Deus tem resposta. A palavra de Deus tem cura. A palavra de Deus tem libertação. E o próprio Senhor Jesus, na hora que ele foi tentado pelo diabo, o que ele fez? Ele usou a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Naquele momento, Jesus estava com fome, mas ele também estava com a palavra de Deus na sua boca para falar para o seu inimigo: olha, eu não vivo só de pão, não. Eu não vivo só de comida, não. Eu vivo da palavra de Deus. Aqui, quando fala assim, teve fome, o diabo conhece as necessidades mais urgentes de cada um. Então, ele conhecia que aquele momento ali era a necessidade mais urgente que Jesus estava passando. 40 dias sem comer nada no deserto, provavelmente como homem ele estava com fome. Então, o inimigo foi lá e falou assim: se você realmente é o Filho de Deus, faz essa pedra aí transformar em pão. Aí o Senhor falou para ele assim: olha, nem só de pão viverá o homem, viu? Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele sabia que, embora Jesus fosse divino, também possuía um corpo físico como o nosso, sujeito à fome e à sede, a sono e a cansaço. Depois de 40 dias de jejum, é lógico que ele sentia muita fome. Foi aí que Satanás fez uma proposta desafiadora. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Caso o nosso Senhor tivesse dado atenção àquelas palavras, seria da sua condição humana e sairia, né? Quer dizer, se Jesus tivesse dado atenção àquelas palavras, Jesus sairia da sua condição como Deus e entraria na sua condição como homem, e ali, então, Jesus seria uma pessoa comum diante do inimigo e talvez fosse até assim sair derrotado daquele jejum.
Mas quando ele foi tentado, ele não deu lado para a parte humana dele. A parte humana dele, ele tinha fome, ele tem cansaço, ele tinha sede, mas ele não olhou para a parte humana, ele olhou para a parte dele como Deus. Como Deus. E como Deus, que ele está aqui hoje junto com a gente, ele fala assim, ó, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois vocês meditam mais nessa palavra, não vai dar tempo de eu ficar falando muito, senão o vídeo vai ficar muito longo, e daí vocês não vão assistir até o final. Mas a palavra de Deus é essa daí para nós. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O nosso Deus está falando comigo hoje aqui e com você. Se alimente desta palavra. Se alimente. É 21 dias de jejum, se alimenta desta palavra. Vamos orar? Põe a sua mão junto com a minha, você já preparou aí sua garrafinha de água. Então nós vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, pela autoridade que tem esse nome, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por esta palavra, meu Deus, nós estamos profetizando agora a unção da cura sobre esta pessoa que está me ouvindo agora, a unção da libertação, a unção, meu Deus, das portas abertas. E por onde passar esta oração, o poder de Deus vai na frente, dando vitória, dando cura, dando libertação para essa pessoa. Eu creio, meu Deus, que nós estamos numa campanha de fé, o jejum da vitória. É uma campanha de fé, uma campanha de libertação, é uma campanha de transformação na vida das pessoas. Pai querido, entra nesta casa com teu poder, eu te peço, Senhor. A tua misericórdia, a tua bondade se estende sobre a minha casa. A tua misericórdia, a tua bondade se estende sobre a vida deste ouvinte da hora da esperança. E eu creio, meu Pai, que o Senhor está agora com teus anjos ao redor da vida dele. Que toda a tentação do inimigo caia por terra agora. Nós vimos que o próprio Senhor Jesus foi tentado. Mas a palavra de Deus nos diz que nenhuma tentação nos sobreveio que seja maior do que o nosso Deus, que está conosco. Que o Senhor tem o poder de nos livrar de todas elas, de todas as tentações. O Senhor tem o poder e autoridade de nos livrar de toda esta tentação que muitas vezes sobrevém sobre a vida do homem, sobre a vida da mulher, sobre a vida da criança. Toda tentação caia por terra agora. Você não pode dar lado para a sua tentação, mas você tem que olhar para a Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, Senhor, creio no poder da oração. A oração firma os nossos passos e o jejum nos dá direção. Então, em nome do Senhor Jesus, eu acredito no poder do jejum e no poder da oração. E acredito que esta vida que está orando comigo agora vai ter testemunho para contar. Em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Compartilha este vídeo. Deixa um joinha aí, ó. Compartilha. Você sabe que tem uma pessoa necessitada, precisando de um milagre. Compartilha essa palavra com essa pessoa. Seja um missionário da última hora. Amém? Nós consagramos esta água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que ao bebermos dessa água, ela se torne remédio para o teu corpo e força para a tua alma e para o teu espírito cansado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Foi aí mais um culto ao seu lar, a hora da esperança, com o 8º dia da campanha, o jejum da vitória. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce comunhão do Espírito Santo permaneça em cada coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus que te abençoe.